salve, amigos do Digitag! Estamos aqui de novo com essas mamães que são tão queridas por todos vocês aí. Fizemos a primeira parte sobre a maternidade e elas contaram a história de cada uma delas, que foi incrível, foi muito interessante conhecer mais a elas e como é a maternidade aqui no Japão. E agora vamos fazer a segunda parte, que é o que mudou na vida de cada uma delas e de cada mãe também, depois de ter um filho. E aí, Mi, conta pra gente assim, depois de ser mãe, você que é a mãe mais recente, mudou muita coisa? Bom, gente, na minha vida mudou 100%, né? Antigamente a vida era mais, né? Era uma vida, fala, rotineira? Trabalhava, ia pra casa, tal, né? Tinha meus afazeres. Agora a rotina é mais ligada ao bebê, né? Dorme, acorda a hora que quer. Tipo, tem. Lógico que lá em casa a gente tenta colocar uma rotina pra ele, mas não tem como, né? É porque você só queria saber da sua vida, assim. Aí depois que ter o filho, você tem que cuidar de alguém, né, Mi? Fala a verdade. Só cuidava do Bob e do Fernando. Aí agora tem que cuidar do neném. Ah, é. Bob é o cachorrinho que ela tem. É. Coisa mais linda da mamãe. Eu imagino, né, depois que tem filho, assim, os próprios pensamentos, né, o nosso foco acaba mudando, né, isso, porque a nossa atenção se volta para uma criança. Como é que é? Com vocês também foi assim? Como que é a pergunta? É porque, no caso que nós tivemos gêmeos, aí nós tínhamos acabado de mudar para casa, né, para uma casa nova. Então a gente já pensou assim, vamos fazer tudo para receber crianças, né? Então já compramos um rack, já não colocamos nada em cima do rack, já deixa o espaço mais aberto, a escada, né, para ir no segundo andar já coloca um portãozinho ali. Eu lembro que eu queria colocar um chiqueirinho, fala? Vamos colocar um chiqueirinho aqui, porque aí eles não vai ter perigo, né? Mas a Mari falou que não, porque mesmo? Não, achava que ia ficar muito preso, né? Se ali já não tinha nada, né? Na sala. Pra que mais um chiqueirinho ali, né? E aí já coloca o portãozinho, já fechou ali, já não tinha perigo nenhum, né? Também é uma preocupação em excesso também, né? Tem que deixar a criança livre, né? Só que a mudança, eu acho que vem mais pra mãe, né? Porque a mãe, eu acho que fica em casa, o pai continua aquela rotina do serviço. A nossa vida acho que muda, porque você tá naquele serviço corrido, só o casal e tal, aí de repente vem os filhos. Aí a mãe vai pra casa, a mãe que acorda de madrugada. Tem alguns pais que acordam, né? Algumas exceções. O seu não acordou, não. Então. O bebê chorava, já ele para. Não dá jogo. Ele nem minha esposa fica o dia inteiro em casa não fazendo nada. É o que a gente pensa mesmo, sabia? Sério que pensa? Acho que essa é... Vamos fazer entrevista com os pais aqui, ó. Os pais na mesa redonda. O Fernando pensava isso até ficar um dia com o Mike, depois nunca mais ele pensou isso. Quando tem a criança, assim, dá pra manter a rotina? Eles dormem no mesmo horário e acordam no mesmo horário? Depois de um tempo. Depois de um tempo. No Não, na verdade. um mês, né? A cada 2 horas. Né? Acorda pra mamar, dorme, troca a fralda. Aí depois, no segundo mês, já começa a ficar um pouquinho diferente, umas 3 horas. Aí eu acho que do terceiro mês pra frente é que começa a criar uma rotininha. Tipo, que nem agora, o Mike já tá com 9, né? Só que dos 3 pra frente ele começou. Tipo, de manhãzinha, toma o mamazinho dele, depois do almoço dá aquela cochiladinha. Brinca um pouquinho à tarde, de novo dá uma cochiladinha à tarde, entendeu? Aí fica assim, só que, vamos supor que nem começa a nascer os dentinhos, aí começa a acordar mais vezes, começa a ficar um pouco irritadinho. À noite mesmo ele dorme a noite inteira, entendeu? Então acho que vai mudando conforme o tempo da criança. Tem criança que também acorda pedindo comida, assim, né? Eu imagino que os filhos da Pri devem ser assim, porque se puxou o pai, pedir nem leite. Nem leite. Vocês estão aqui falando, eu tô tentando lembrar, cara, porque... Você nem acordava, Pri. Bom, meu mundo ficou mais azul 2 vezes, só que as 3 gestações, assim, né, depois, o que mudou? Todo mundo fala, você acordou muito à noite? Não, por incrível que pareça, não. Eles mamavam a última mamada em torno de umas 11h30, depois só às 5 da manhã que eles acordavam, desde pequenininho. O Andrew e o Dani teve 3 vezes que eles choraram, mas foi nas 2 primeiras semanas que foram para casa. Aí eles choraram, aí eu falei assim, bom, já tá limpinho, né? Porque muitas das vezes tem criança que tem muita cólica, então eles choram bastante à noite, né? Só que não era o caso, porque ele chorou e eu apareci assim perto do berço e ele parou de chorar. A criança, ela expressa
um movimento diferente quando ela tá com dor, sabe? Dá pra notar, né? Aí eu aparecia, ele parava. Aí eu saía, ele começava a chorar. Então eu não peguei no colo, eu deixei chorar. Mas foram 3 noites que eles choraram assim bastante. Mas eu não peguei. Inclusive teve uma noite que o Regis pegou e levantou pra ir pegar. Eu falei, não, tudo bem, mas se você pegar hoje, porque já era a 3ª noite, ele vai ter que pegar todas as noites, né? E ele fazia na época raia, banho, soban, né? Eu falei, então deixa eu chorar mais um pouquinho. Passou essa 3ª noite e não chorou mais. É que eu tinha aquele receio, sabe? De chorar e eu ter que depois ficar fazendo dormir no colo, sabe? Tem crianças que acordam mesmo. Não tô falando pra você deixar seu filho chorando, pelo amor de Deus. Mas você vai começando no dia a dia a conhecer seu filho, né? E a mudança é muito grande. Por quê? Porque a gente... Tipo, você acorda, a primeira coisa, você não vai escovar o dente, pentear o cabelo, como a gente faz quando não tem filho. Primeira coisa, quando você já acorda, já é o neném chorando. Você já corre lá pra fazer uma mamadeira, ou se mama no peito, você já corre lá pra dar mamar no peito. Você não... Nos primeiros meses é só pijama em casa. É, pijama. Mas e a Tati que trabalha em casa também, né, Tati? Tem uma criança pequena, você pode contar. Também é assim também com você, Tati? Não, no começo foi meio parecido com a Pri, só que diferente, assim, meus filhos tiveram muita cólica, né? Muita cólica. Aprendi já de cara com a Stephanie, já de primeira, porque, na verdade, eu fui mãe muito nova, né? Fui mãe com 16 anos. Pra mim, no começo, eu encarei como se fosse, assim, as minhas bonecas, né? Eu que queria dar banho, eu que queria fazer tudo. Enchi a orelha dela de água, ficou com uma otite um tempão. A minha mãe colocou bastante em mim essa responsabilidade de ter que cuidá-la, né? Então, eu acabei cuidando. Então, ela tinha muita cólica. Ela acordava meia-noite e com colo, sem colo, ela berrava até 5 horas da manhã. Teve noites assim de eu pegar ela, abraçar ela e eu chorava junto, porque eu já tinha levado em todos os médicos, né? E os médicos falavam, mamãe, ela tá em fase, né? Como ainda está se formando os órgãos dentro, tudo, né? O intestino ainda também não está completamente formado, então é normal que a criança tenha cólica, e a tua tem. Infelizmente a tua tem. Então, quando ela chegar naquela fase de 4 meses, você pode ter certeza que ela não vai ter mais, mas aí a manha vai ficar. E ela ficou muito manhosa. Muito manhosa. Sim, porque ficou muito tempo no colo. Mas aí eu fiz... Isso é uma tática, isso funciona muito. Eu fiz igual a Pri também fez. A Pri fez com eles mais novinhos, né? É que a criança, ela não é que ela é manhosa, ela nasce manhosa, porque ela teve na tua barriga durante 9 meses. Perto de você. E de repente ela vai se ver despresa disso, então ela vai se desprender daquilo que dava segurança para ela. É natural que a criança chore. Então, aos poucos você vai ter que tirar, né? E trazer ela para esse mundo, para essa realidade desse mundo, né? Então, com ela, quando completou 4 meses, era aquela, tá limpinha, tá, mamou, tá bonitinho. Aí eu deixava no bercinho, né? E foi, de verdade, depois a que menos me deu trabalho. Uma criança super independente, muito esperta, né? Então, mas meus 3 filhos tiveram cólicas, né? Mas assim, trabalhar com criança em casa, realmente, a nossa rotina muda muito, porque você, por exemplo, eu que atendo em casa, eu trabalho em casa, né? A gente tem que acordar bem cedo, porque você não pode receber os seus clientes com a tua casa de qualquer maneira. Então, você tem que acordar cedo. A primeira coisa, antes de acordar a criança para mandar para a escola, você tem que deixar tudo em ordem, em casa. Aí você depois acorda a criança, arruma ela para você poder ir. E você também tem que estar apresentável para receber um cliente, né? Eu não sou muito vaidosa, mas a gente precisa estar, né? Com relação à rotina, não tem jeito. A gente tem que encaixar a rotina deles na nossa, de uma maneira que não vá prejudicá-los e que também você vai conseguir fazer normalmente suas coisas, mas dá. Não é aquele mar de rosas, não é aquela fantasia toda que o pessoal coloca, mas é bem... Qual é a palavra que usa? Satisfatório? Não sei satisfatório, dizer. gratificante. É gratificante, exatamente, é gratificante. Porque é um trabalho que você faz assim, mas é uma forma que você também expressa o amor que você tem pela criança. Eu acredito que toda mãe, pai ama a criança, né, assim. E também eu tava pensando na alimentação, conforme você tava falando, porque
Acho que a alimentação também muda, né? Você vai introduzindo ali para a criança, primeiro a fruta, aí depois vai colocando as verduras. Então, com certeza, a gente vai trazendo para toda a família uma comida mais saudável, né? Você não pode dar todo dia uma salsicha, hambúrguer para criança, né? Apesar deles gostarem muito. Eles Eles gostam muito. Batata Carê, frita, meu Deus do céu. E é fácil, eu gosto de dar carê pras crianças. Você coloca no micro-ondas quente e eles comem tudo, cara. Aí você, não, vou fazer uma comida super saudável lá, come só um pouquinho e você fala, nossa. Mas não, tem que insistir também, né? Não, e eu falo isso porque depois que a gente teve filho, né, amor? A Mari começou... Em casa tem mais fruta, sempre tem legumes. Eu não tinha esse costume de comer. Acho que você tinha? Também não, né? Tinha. É que na verdade. Será? Eu tô tentando lembrar lá. Eu sempre comia, porque lá em casa, na minha mãe, ela sempre acostumou com almoço e janta. Janta não era lanche, pão. Sempre era arroz, feijão, carne, então comida. Então, eu já tinha esse costume, né? Ele, eu acho que à noite, assim, tem gente que come um lanche. Vou comer só um pão, mas lá em casa sempre foi de comida, né? E sempre gostei muito de verdura, essas coisas. Mas eu acho que hoje a gente come até mais, porque também a gente entrou numa dieta, né? Come mais, né? Porque cozinha acaba comendo mais, não tem jeito também, né? E a gente entrou naquela dieta também, né? Que eu tava bem cheinha, né? Tipo eu, assim, né? A primeira coisa que muda. Eu troquei de lugar hoje com a Mari, porque eu fiquei indignada quando eu vi o outro vídeo. Gente, eu de lado parecia que eu de frente. Mas isso, o Ronaldo me boicotou. Tenho Não. certeza. É ilusão de ótica. Eu também, às vezes, quando eu fico gordinho na filmagem, assim, ó, é tudo ilusão de ótica. Sim. Na verdade, eu sou É super o magro. olho que vê. Imagina, eu magra desse jeito, parecia gordinha, né? Mas esse negócio de alimentação, principalmente para nós que moramos aqui no Japão, para as nossas crianças, eu acho que é um ponto muito legal de se levantar. Eu cheguei no Japão com a minha filha mais velha com 9 anos, né? Ela tinha 9 anos quando ela veio, então ela já foi direto pro Shogar. O Caio, ele foi pro Roikuen. E o Cauã nasceu aqui. Então, tipo assim, eu fui mãe solteira durante um tempo, né? Cuidava do Caio da Esther. Então, não me dispunha daquele tempo de fazer aqueles bentozinhos que leva pra escola. Meus filhos passaram muita vergonha com isso, muito. Por quê? No Brasil, você pensa no marmitex, qual marmitex que você pensa, né? Você joga o feijão no fundo, é arroz em cima, né? Não, e você põe naquelas marmitinhas de alumínio. Um ovo frito em cima, hein, pra ficar bonito, pra enfeitar um ovinho frito. Gente, não, quando você não tinha tempo, eu dava um dinheiro pra ela e falava assim, ó, vai lá e pega um onigiri pra você no Combini. Né? Hoje ela veio fazendo os bentos do Cauã. Ela falava, nossa mãe, eu passei tanta vergonha na escola porque ela abria o bentô dela, aquele cheiro de feijão, sabe? Aquele cheiro. Mas esse cheiro é bom, hein? Aquele cheiro de feijão, né? Então, assim, é bem importante que a gente aprenda essas coisas, né? A entrar um pouco dentro dessa cultura japonesa para que a gente não atrapalhe os nossos filhos. Porque eu falava assim pra eles, mas vocês são brasileiros, a comida brasileira é assim, né? E não é bem assim. Muitas das vezes a gente acaba introduzindo neles algo que acaba prejudicando eles, né? Porque a vergonha em si que os meus filhos passavam na escola com os bentôs que eu mandava, né? Com as marmitinhas que eu mandava, isso assim, de certa forma, acaba marcando a criança, né? Então, eu por ter caído essa consciência em mim, hoje com o mais novo eu faço diferente. Procuro fazer, não só assim, consigo fazer igual a Mariana faz, né? Aqueles bentôs bem bonitinhos, mas eu me esforço, pelo menos. E eles ficam contentes, né? Inclusive, a gente fez um vídeo mostrando isso de tag que passou lá no SBT no ano passado com as meninas aqui. Eu vou deixar o link aí na descrição aí pra vocês assistirem aí. Dá uma conferida que é legal. Com relação à alimentação também foi legal, porque, por exemplo, quando nós não temos filhos, aí chega aquela sexta-feira à noite, você tá cansado já, fez hora extra e tal. Vamos ali pegar um lanche, né? Vamos ali comer num restaurante. Depois que você tem um filho, com cansaço ou sem cansaço, a sua preocupação é com as crianças.
E com isso também acabamos aprendendo a cozinhar, porque eu nunca tinha feito uma sopa na minha vida, né? Então você aprende a fazer uma sopa mais saudável, você aprende a fazer papinha, né? E você aprende a trabalhar com as frutinhas certas, na fase certa. E aqui do Japão, o bacana disso é porque a prefeitura, ela tem essas aulinhas, né? Deu tal mês, a prefeitura manda a cartinha, você vai, você aprende também. Hoje, como o Andrew já tem 9 anos, o Dani 7, a Sophie 4, hoje a gente, sexta-noite vamos fazer o dia da pizza, então a gente já tá mais tranquilo, porque eles já tão grandinhos. A mim não entrou ainda nessa fase. Mas aí já tá pronto, já tá rica. Ela já é uma boa Ela faz com o cozinheira. Fernando. Tô recebendo informações já. Mas também não é todo dia, né? Quando eles estão na são- creche, não é todo são dia que dias, né, precisa levar específicos, essa né? marmita, né? Então, acho que umas 4 vezes no ano Nossa, que é na creche, né? Então é importante porque também leva a cultura japonesa, é da cultura deles, né, também. A gente entra nessa cultura deles e aprende também com eles, né? Porque as mamães japonesas com que eu trabalho, elas acordam 4h30 da manhã para fazer isso. Pra fazer As marmitas e não deixa eles sem, né? Então é bem importante que também incentiva as crianças a comer, porque é bem bonitinho, fica bonitinho. dá uma vontade de comer essas marmitas tão bonitinhas. Dá Eu mesmo. fico com dó de comer, hein? Dá dó, olha, nossa, tá muito bonito. Não dá pra emplastificar e deixar no enfeite, deu tanto trabalho. Dá vontade de comer. Gente, mas vem cá, e o lance de filme? O Regis ama filme de ação, filme dessas coisas que sobe adrenalina. Aí depois que você tem filho, muda muito, não muda? Então, ó, eu como pai, eu acabei decorando um monte de musiquinha de criança, galinha pintadinha, né? As crianças fazem até eles sabem até a coreografia. E quando você quer colocar um filme, eles aprendem a falar só pra pedir pra colocar o desenho, né? Eles falam, o Cauã lá em casa fala, esse é do Cauã. Ele fala. As categorias de filme também mudam muito, né? Eu particularmente, já amava filme de princesa, essas coisas da Bri gosta, mas ela Disney, chora. de música. A Ana já morou comigo, ela sabe. Ela chora nos desenhos, velho. Eu E lembro. essa aqui ficava rindo da minha cara. Como é que pode chorar? Você consegue chorar com essas bobeiras. A única coisa que eu consigo chorar é quando São Paulo é campeão. Gente, É tão triste. Eu sou o tipo da pessoa que ligou o desenho, eu fico assim, ó. Pri, Ronaldo e E ó, eles estão Fernando. conversando e eu tô assim. só Então eu chora. entro de tal forma do desenho, porque eu consigo sentir ali a adrenalina, né? Então, pra mim, não foi muito difícil, né? Agora, acho que pro Regis, se ele tivesse aqui, talvez, né? Mas muda, porque daí começamos a colocar desenhos mais infantis, linguagem mais fácil, a moral da história mais educativa, né? Aí depois vai crescendo, aí hoje em dia o Andrew já ama os Avengers, né? Lançou, ele já tá lá com o Regis. Pai, vamos assistir, né? Nem foi o pai dele que incentivou a Não, assistir nem Avengers. um pouco. Imagina que o pai dele ia incentivar. Você acha? O Regis? Eu tô esperando meus filhos crescer, eu vou ensinar pra eles a assistir o Jackson. Já. Ô, louco, certeza que vai gostar. O Márcio, Pesca. coloca. Pesca, Jasper, aquele Thundercats. Thundercats. E o Kaique fica assim, ó. Você tava assistindo vídeo de pesca, sabe? E ele fica assim, ó. Assistindo o cara colocar a minha aqui no anzol. Nossa, acho que ele vai querer ser pescador, hein? É igual Tomara o que pai, não né? puxe O o pai. pai. Meu pai ia Não pescar, pesca. não pescava nada. Uma vez eu passei a noite inteira com o Marcinho, fui lá pescar. 2 horas de viagem, eu falei, esse homem vai pescar. Levou uma caixona assim, ó. Nossa, vai vir cheio, né? Rapaz, o cara não pescou um peixe. Não, foi de madrugada, foi no mar lá, 2 horas daqui. Ele fala, vamos ali que é bom. É. Aí chega lá, não tem nada. O lado bom foi que teve um churrasquinho, né? A gente levou carne. Porque quando depender dos peixes, ô Marcinho, ó, poxa, Gomen aí tá falando assim, né? Entreguei o Marcinho, faz parte. Vamos chamar os pais aqui. Fazer o vídeo dos pais, nós chamamos o Vamos chamar os Marcinho. pais. Isso seria A legal, né? próxima rodada vai ser dos pais, hein? Deus. Porque nessa fase, quando eles são pequenininhos, a gente pensa que não, mas eles estão absorvendo muita coisa.
Então é a importância da gente selecionar bem os desenhos, as músicas, os programas. Se você colocar um filme violento, a criança ela vai absorver inconscientemente essa certa violência. Coisas de videogame, não que nós somos contra, não é isso. Mas tem uma certa idade que é legal você permitir a criança a ter o acesso. Quando são pequenininho, 3 aninhos assim, né? Na minha opinião, assim, eu acho que é um pouco cedo. Isso muda muito, porque nós começamos a pensar mais nas crianças, na parte de educação, de como elas estão crescendo, do que em nós. Por exemplo, a gente vai sair para comprar uma roupa, às vezes a gente está precisando de um tênis, mas a gente acaba... Quando você vai ver, você já está na sessão de criança, olhando tênis de criança. Só que o seu objetivo foi você, né? Você vai no mercado, quando você não tem filho, você vai lá. É papel higiênico, tixo, pasta de dente e tal. Aí quando você tem um nenenzinho, já começa a prioridade que passa a ser, porque você, sem perceber, você já tá indo ver o leite, a fralda, o lenço umedecido, sabe? Comprar as coisas. Continua. Jogando o cabelo. Eu tive que tossir um pouquinho. Não, eu edito, cara. Você passa aqui pra dar pra tela. Sério? Ele faz assim? Nossa, mas então os Avengers. Então é verdade, né? Lá em casa a gente assiste ali a pitadinha. E vocês, quem que gastava mais dinheiro aqui? Eu acho que era a Milene. A Mari não gastava tanto, não, né? É o Ronaldo, né, Mari? Eu não gastava muito, não. A Mari fez um vídeo. A parte dela é a parte do Ronaldo, viu? Ah. Nossa, Você acha que eu gasto aqui lá em casa pra você ver essa pateira do Fernando e a minha. Fernando gasta mais que você, então? As roupas dele tudo caro. Fazer um vídeo, quem gasta mais, os homens ou as mulheres? E hoje ele não parou. Tipo, a gente vai na loja, eu vou direto no infantil. Ele vai no masculino, ele vai lá ver as coisas dele. Pra não atrapalhar ela. Eu vou deixar ela esse privilégio pra você escolher. Olha quanto amor. Aí eu chego com um monte de cabide, mãe, essa roupa, ele... Aí ele na mão, cheio de roupa pra ele, cara. Não é assim, não. Vão pensar mal de mim ali. Eu ajudo a escolher esse... Capaz, O Diteg vai começar a invadir os armários da galera. Tem algumas lojas que vendem roupas de crianças e adultos. A Gap, por exemplo. Sempre que a Mari vai ali na Outlet, quer ir na Gap. E aí ela fica muito tempo nas roupas de criança. E aí eu vou lá, vou dar uma olhadinha nas promoções aqui, né? Tô precisando de uma calça. Né, amor? Aí quando eu quero ver pra mim, não dá mais tempo. Tem que ir embora. Vamos embora, amor. Chega. Mas essa diferença, não que essa diferença entre, né? Que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Eles falam assim, quando você vai pegar o voo lá, não fala que quando cai a máscara de oxigênio, primeiro você tem que pôr em você e depois você põe na criança, né? Mas o pensamento da mãe, na verdade, é totalmente contrário. Né? O Caio fala assim pra mim: nossa mãe, eu fico vendo você porque eu faço tudo em casa primeiro, eu fico pensando nele, fico pensando no Cauã, fico pensando na casa, fico pensando no cliente. Aí quando eu olho, falta 5 minutos pro meu cliente chegar, eu não tomei café da manhã, ou às vezes eu não almocei. Tipo, meu marido tem essa tranquilidade, ele chega, ele senta, ele come, ele, né, faz tudo o que ele tem que fazer, aí ele vai fazer as outras coisas mais tranquilo, né? E na verdade isso é o certo. Na verdade a gente tem que começar a pensar um pouquinho, porque realmente se eu não tô bem, se eu não estiver bem com a minha saúde ou com as minhas coisas, não tem como eu cuidar de outra pessoa, né? E esse pensamento, eu acho que é da maternidade já isso. A gente já acorda primeiro, a gente quer fazer tudo e para todos, e aí quando você vai ver, o tempo correu e você não teve tempo de fazer aquilo. Não sei se é algo, não sei, ou é talvez algo que realmente a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais, nós mães, né? De como a gente pode estar trabalhando essa parte, né? De acordar, a primeira coisa, vai, toma um café da manhã, né? A gente não, a gente quer tomar um café da manhã com a casa toda limpa. E aí, quando você termina de limpar, tá na hora de trabalhar. Sério? Vocês estão assim? Olha, tá vendo como é prova Nossa. disso, não é? O homem, eu não sei se tem essa diferença entre homem e mulher nisso, mas a mulher, ela é assim. Homem é assim, acorda 10 minutos antes de sair de casa, pá, e já tá pronto, né? Mulher tem que acordar bem antes, né? Tem vários afazeres, se arrumar. Então você já acorda antes pra fazer o deles.
e você fica pra depois. Que nem tem o sexta-feira bom dia, né? Depois que a gente aprendeu ali o maquiagem, o que eu faço? Eu já acordo 1 hora antes do meu normal pra cuidar de mim, fazer a maquiagem pra depois ir na Sophie, preparar ela, deixar ela bonitinha. Daí eu saio, faço vídeo, eu volto, ela já tá pronta, só pego ela pra sair, né? Porque- Só que daí os papais, Ronaldo, como não tem os filhinhos pra trocar nem pra tomar café Não, da às vezes eu manhã, ajudo, sim. eles só acordam, faz o deles e já sai, né? Então... É. Lá em Não, casa eu deixo à noite o café da manhã do Fernando preparado para no outro dia ele tomar. Porque se eu não fizer, ele não toma. Aí eu deixo tudo na geladeira, tipo assim, que nem eu já acostumei, né? Deixo o pãozinho no lugar, o cafezinho pronto, um patê, uma torta, um bolo, aí eu já tenho que deixar no jeito. Se eu coloco alguma coisa fora na geladeira, ele não vê. Aí ele fala assim, ué, mas você não fez? Eu falo, amor, fiz, tá na geladeira. Ah, é? Não vi. Nossa, a Mari não faz isso pra mim, não. Cara, eu também não faço isso pro Regis, não. Ficar doido, já pensou? Eu também faço 4 Mas tudo bem, eu como comida de manhã. Eu frito lá meus 4 ovos, misturo com arroz, com bacon, carne. Então... Igual o bentô das minhas Não. crianças. Igual o bentô das minhas crianças quando elas iam pra escola. Mas eu compreendo, vocês falando assim, eu compreendo, porque a mãe, ela tem mesmo, assim, como prioridade o filho, né? Só que, igual vocês falaram de se cuidar, às vezes, essas questões, vocês têm essa necessidade, e isso também não significa que elas não estão priorizando o filho, né? É só Sim. uma forma de também cuidar de si próprio e ter esse equilíbrio, né? Na verdade, isso, se nós mães, né, a gente procurar não equilibrar, a gente acaba acontecendo essas coisas, essas acusaçõezinhas, né, entre o casal, porque tipo, olha lá, ele não pensa no filho dele, ele primeiro come, ele primeiro faz tudo que ele tem que fazer e depois ele vai ver as coisas. Então, trazer um certo equilíbrio, né, para tua vida, porque na verdade os maridos, eles não têm essa rotina que nós temos, nem tem esse lance de maternidade que a mãe tem. Então, assim, na verdade isso não é bom para nós. Se a gente parar para ver, eu tô pensando nos meus filhos, eu estou, mas eu também tenho que entender que eu preciso estar saudável, tanto no meu corpo físico como na minha mente, para que eu possa executar uma boa maternidade também. Nossa, que legal. A gente pode fazer um também dos maridos mesmo, porque também tem uma parte que os maridos podem ajudar, né? Também não sobrecarregar a esposa, a mulher, né? A gente podia fazer um bátaro. Seria legal, hein? Mas lá em casa é bem legal, porque Nossa, nesse o Regis lance, é por legal, exemplo, né? de manhã, como eu já tô na correria do dia a dia, quando o Regis está de dia, o que acontece? Ele chega, aí o que ele faz? Enquanto eu tenho que fazer alguma coisinha, ele tá se divertindo com as crianças. Então, na verdade, o Regis é aquele pai mais lazer, sabe? Tanto é que quando ele tá de noite, as crianças sentem muita falta. Então, é muito legal isso, um casal ter esse equilíbrio, sabe? E ambos os dois priorizar tudo, tanto a parte da pessoa em si, quanto a das crianças. Porque tem pais que priorizam 100% a criança e esquece de viver, sabe? Larga, assim, os seus sonhos, larga aquilo que a pessoa tem para construir. Só que ele esquece que a criança, ela vai crescer um dia, ela vai se tornar um adolescente. E nessa fase, daí você vai parar e vai pensar, nossa, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não estudei? Por que isso? Por que aquilo? Então, isso também é bem legal, assim, a pessoa ter essa consciência, sabe? Se você tem um sonho de fazer a faculdade, aconteceu de engravidar, a criança tem uma certa idade no qual você consegue levar os dois, então você leva os dois, sabe? Não abre mão daquela sua essência da pessoa que você é. Procure, sabe, equilibrar tudo. Às vezes a gente tem que se colocar também no lugar da criança. Você imagina assim, você também, todos nós somos filhos, né? E temos os nossos pais, né? Então, eu não gostaria que meus pais abrissem mão de viver a vida deles só para 100% cuidar de mim. Eu preferia que eles também fossem felizes e cuidassem de mim naquilo que fosse necessário, né? Então, acho que entra mais ou menos igual esse seu pensamento, né, Pri? É bem legal isso. Eu acho que é bom ter um equilíbrio, né? Sim. Tipo assim, não só também pensar no sim, mas também não só pensar em você, sabe? Tudo é um Eu converso equilíbrio. muito com o Baguete, né? O Baguete, a gente conversou, depois que eu tive o Baguete, a gente começou a conversar bastante, assim, né? Igual ele falou, ao mesmo tempo que ele estuda, ele tá dando futuro pra Amanda, sabe? Então ele tá equilibrando tanto uma área quanto outra. Então eu acho que a gente, igual a Pri falou, você não pode largar você, mas também eu acho que você não pode largar os filhos, sabe? Tem que dar um equilíbrio pros dois. Eu acho que assim, os dois vai crescendo, não é com a mesma cabeça, mas é como se os dois fossem crescer junto, entende? Então eu acho que é bem legal esse lance, assim.
Às vezes a gente vê muito assim, mas eu não tenho tempo e tal. Eu acho que se a gente saber organizar, mesmo com o trabalho, a gente consegue ter o tempo, sabe? Você saber organizar tudo certinho e tem o filho, tem. Às vezes acontece uma coisinha ou outra, acontece. Mas se a gente saber ir organizando e colocando as coisas no lugar, eu acho que dá pra fazer tudo. Sabe? Com certeza. É bem legal. É igual nós estamos conversando assim, mas, por exemplo, depois que nos tornamos pais, não vou colocar só mães porque tem o de homem aqui, mas, por exemplo, os passeios mudam. Mudam bastante. Antes dava um feriado, vamos no Fujiquinho, né? na Universal. A gente é Universal. E às vezes tem passeios que é mais divertido pra eles e a gente também consegue se divertir, né? A gente vai em um parquinho que tem brinquedo, você brinca com ele, vai chutar uma bolinha ali, né? Na verdade, essa fase de pai, quando você acaba que você abre aquela sua criança interior, porque depois de adulto, não é todo mundo que sai correndo atrás de uma bola, não é todo mundo que vai escorregar no escorregador, não é verdade? Verdade, depois de né? adulto, você vê algum adulto que não é casado com um filhinho lá no parquinho escorregar? Não vê. Mas depois que você é pai, você senta junto com a criança, parece que você vive aquela sua criança, sabe, interior, você escorrega junto e vem aquela adrenalina, vamos de novo, vamos, e você vai 10 vezes no mesmo brinquedo com a criança. As amizades começam a mudar um pouco também, não é verdade? Um casal que tem filho e outro que não, querendo ou não, a gente acaba que ou o casal que não tem filho entra no seu, porque não tem como você, né, que nem você falou, vou no Fujiquinho. No Fujiquinho não tem brinquedo assim pra criança, por exemplo, de 3, 4 anos, mas na Universal já tem, né? Tem ali a parte mais infantil, então os passeios mudam bastante, né? Mas tem as mães doidas como eu, que vamos pra praia, vamos ficar lá o final de semana inteiro, vamos. Dormir no carro. O Dani com 4 meses, o Andrew com quase 2 aninhos, vamos lá, entendeu? Então tem coisas também que dá pra gente levar a criança pra uma adrenalina legal. Vamos acampar? Vamos, então a gente leva as crianças, dorme no carro, dá banho de mangueira mesmo, né? E a grande maioria dos pais, eles pensam mais na alegria da criança, né? A nossa alegria, na verdade, está em satisfazê-los. Eu acho que esse aí é o ponto geral. Então, na verdade, às vezes você quer ir ficar no shopping, às vezes você quer ir assistir um filme, né? Que você... Não, mas a gente vai assistir o Frozen, né? A gente vai assistir Moana. Exatamente, a gente vai... Porque ali naquele momento a prioridade não é você. E, na verdade, a gente se satisfaz em ver os nossos filhos felizes. Então, isso daí é a maternidade, é a paternidade, é aquele momento onde que você realmente deixa de ser um pouco egoísta, né? Porque a gente para de pensar, né? Um pouquinho mais só na gente, a gente começa a pensar nas crianças. E acaba se alegrando com aquilo que faz que acaba fazendo eles felizes, né? Te muda tudo, acaba que deixa de ir para um shopping para poder ir para um parque de diversão. Isso aí a Mariana sempre falava pra mim, que eu demorei um pouquinho mais pra ter essa noção, né? Falei, se a gente for fazer tal coisa, aí ela fala, não, vamos levar as crianças no parquinho. Não é, mano? Lembra aquela vez que a gente foi assistir um filme no cinema do Jurassic Park, eles tinham acho que 1 ano? Não, eu falei, filme de criança, vamos no Jurassic Park então. Não, eles tinham os 2. 2 anos? Choraram. Não, é porque é bem... A gente... É corre, até eu tenho medo desse filme. Você tava junto, né, Milene? Tava. Era o maior filme de, assim, os dinossauros comiam os humanos. Eu falei, nossa, tampa o olho das crianças. Ela fazia assim. A Rebeca virou pro meu pote de pipoca, só ficava aqui, ó, pá, pá. Ela, esse filme não é pra mim não, mamãe. Eu vou comer deixa eu pipoca. comer. Esses dias aconteceu algo bem interessante. Eu fui no cinema e foi eu, a Nath, o Baguete, o Cauã, Marquinhos, Karina, as crianças. A gente fez um grupinho e fomos, né, assistir. Foi o Frozen? Aí chegou lá a hora que o Olaf morreu e eu chorava, né? Eu olhei atrás. Chora, não é só Aí eu olhei atrás, a Amandinha chorando, de soluçar, assim, chorando. Nossa. Eu, que kawaii, verdade, ela tá chorando, que bonitinha. Ela tá chorando porque a priminha dela comeu a pipoca dela. Eu falei, ai meu Deus, eu vou acabar de chorar por causa do Olaf. Por causa do Olaf, ela chorou por causa da pipoca. O Olaf morre? Contou a história. Ele derrete. Eu não vi. Quem não assistiu ainda? Mas
Mas aí, né, gente, a única coisa que eu pensava que as mulheres sentiam depois do filho é preocupação, mudança com o corpo, mas não é bem isso não, né? Nem liga mais, né? A gente liga um Um pouquinho. pouquinho? Porque A gente liga um pouquinho. faz parte, mas vale, é assim, é uma mudança que vale a pena, né? Algumas ficam com as cicatrizes, outras um pouquinho mais cheinha, as roupas não cabem mais, mas é uma oportunidade de mudar o guarda-roupa. Eu né? ainda tô no tempo, porque a Mari começou agora a dieta com depois a criança tem o quê? As crianças estão com quanto? 2, 3 anos? 5 anos, Mari? Que as crianças Agora? tá? 4. A princípio foi magra, tá daí de... Mas eu comi muito, gente. Também as irmãs direto lá em casa levava bolo, levava torta. E falava, você tem que comer, você tá amamentando, pode comer. Tem que amamentar. Gente, eu comi tanto que eu engordei 15 quilos. Nossa, amiga, tudo isso? Você não engordou na gravidez, você engordou pós-gravidez. Eu não engordei na gravidez, o que tinha pra engravidar. Não, engordei assim. Tava na meta, né? 7 quilos só, mas depois foi 15 quilos. Nossa. Hoje eu estou com mais peso de que quando estava com 9 meses de gravidez. Na verdade, se acomoda, né? Um pouco. E querendo ou não, isso mexe com a mulher. Falar que, não liga, não sei o que. Na verdade, mexe, eu acho, um pouquinho. Porque até eu que sempre fui magra, eu fiquei cheinha. E aí entra também a parte do marido apoiar, né? Porque eu entrei na academia. Lá. Eu pensei que era apoiar comer mais. Eu fiquei, como assim? Não, porque tipo, você fica, eu vou deixar meus filhos em casa, fica aquele peso na consciência, vou deixar eles, eu podia estar curtindo eles, mas eu tenho academia pra fazer. Mas é aquele lance, se a mulher também não pensar um pouquinho nela, né, ela vai lá pra frente sentir uma frustração, né, falar, poxa, eu poderia ter feito isso, poderia, né, ter fechado a boquinha mais. Mas aí entra nessa parte, o Ronaldo ajudou, porque ele, não, amor, vai pra academia, né? É que eu queria comprar uma academia pra pôr lá em casa, tinha que convencer ela, e como, né? Vamos fazer os dois juntos. Agora Esse Ronaldo é esperto, né, cara? Porque Essa tática funcionou, porque lá em casa é assim, né, Ronaldo? ela pegou gosto também, a Pri também tem, né, Pri? Então, e a gente Lá em acaba casa, não. gostando. E ver que aquilo faz bem pra saúde, né? Da mãe não ficar só naquela rotina, né? De cuidar das crianças, mas ter uma atividade física também, né? Às vezes é 1, 2 horinhas que a gente fica fora, longe deles, mas tudo bem, né? Tá cuidando, sim, da gente também, né? E isso aí é bem importante também, né? Achar o equilíbrio, né? Também eu vejo as mães assim, porque as mães cheias das desculpas, né? Não, porque quando eu tinha 12 anos eu era magra. Claro, até eu era magra, até o Jô Soares era magro. O Ronaldo era magro. Então, mas é isso aí, pessoal. E mais jamais assim, isso, né? Vem junto, mas é igual eu falo assim, né? Igual a gente fala das cicatrizes, né? Que fica no corpo. É aquelas cicatrizes que vale a pena, né? Porque é uma vida que a mãe gerou. É uma coisa muito... A Tati que gosta de falar difícil, como é que é, Tati? Gratificante? Gratificante. Isso! Pro nosso português aqui. Mas é isso aí, curti bastante os filhos. E depois vamos ver se a gente faz uns com os papais. E aí também, se você que assistiu e gostou, se você tem alguma história pra contar, conta aqui pra gente. Tem algo para somar, para que as pessoas possam ler e também aprender com você. Eu tenho certeza que a sua experiência vale muito, inclusive para todos nós aqui. E a gente está aqui conversando, passando experiências e aprendendo ao mesmo tempo. Então pode fazer parte, se sinta parte também do DTag. E até a próxima então, galerinha. E...